Com muita honra e muita satisfação, eu gostaria de cumprimentar você com a paz do Senhor. Amém? Que alegria, amados. Que privilégio estarmos aqui novamente. Já estivemos aqui outras vezes. E hoje o Senhor nos traz de volta a este lugar para estarmos juntos. E eu sei que o Senhor tem grandes coisas a fazer nessa noite, nesse lugar. Desde já agradecendo ao pastor Roberto pelo convite. Pastor Roberto, a esposa. Na pessoa dessa igreja maravilhosa que tem prosperado e vai prosperar muito mais. É só o começo nessa cidade. Deus vai fazer grandes coisas através das vossas vidas. E queridos, eu acredito que eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Amém? Glória a Deus. Então, para nós iniciarmos, eu gostaria de ler um texto das Escrituras e depois disso nós vamos dar continuidade àquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Abra a sua Bíblia, venha comigo para Marcos. Marcos, capítulo de número 4, nós vamos ler, começando com o versículo de número 35. Como falou o pastor Roberto, nós já congregamos na antiga denominação, né, antes, e para aqueles que não sabem, eu já tenho alguns dias de caminhada com o Senhor. Aceitei Jesus. Se você é bom de conta, você vai saber exatamente o tempo. Aceitei Jesus no dia 1º de março de 86. Boa parte de vocês aqui nem era nascida ainda nessa época. Então já se passaram 36 anos que eu estou nos caminhos do Senhor, amados. Glória a Deus por isso. Louvo ao Senhor por tudo quanto Ele tem feito na minha vida, na vida da minha família. Tenho uma esposa maravilhosa com a qual estou casado há 33 anos. Temos 2 filhos e um neto. Somos felizes em servir a esse Deus tão maravilhoso que tem nos abençoado tanto. Não somos dignos, mas o Senhor é bom em todo o tempo. Glória a Deus. Bem, falando um pouco de mim, agora vamos falar um pouco da palavra. Glória a Deus. Você abriu o texto? Está em Marcos 4, começando com o versículo de número 35, onde diz: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado. Quem disse? Jesus falou para os seus discípulos, passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no dizendo-lhe, Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele despertando repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te. Aquieta-te, e o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram grande temor, e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhes obedece? Que texto poderoso, amados. O mesmo traz para nós, mostra o poder que operava na pessoa do Senhor Jesus. A unção que estava sobre a vida dele. Creio que todos nós sabemos que Jesus não fazia esses milagres, não operava essas maravilhas por conta própria. Até os seus 30 anos, mais ou menos, de idade, nós vemos, por meio das Escrituras, que ele não operou nem sequer o primeiro milagre. Mas
quando ele vai ao Jordão e é batizado pelo João Batista, a Bíblia diz que ao sair das águas, o Espírito Santo desce em forma corpórea e repousa sobre ele. E ali acontece uma manifestação da Trindade, porque enquanto o Filho vem saindo das águas, o Espírito Santo desce em forma de uma pomba sobre ele, e uma voz do céu brada, o Pai falando: esse é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. E você conhece o texto, eu acredito que a partir de ali, o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto. E ele levou Jesus para o deserto com um propósito, para ser, o texto diz que ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de 40 dias em que Jesus estava ali em consagração, em jejum, eu acredito que com muitos rogos, muita oração, dedicação ao Pai, ao cabo dos 40 dias, a Bíblia diz que o tentador veio a ele para tentá-lo. Mas, amados, o que eu quero falar diante desse texto é que Jesus ele venceu aquela tentação. E a Bíblia mostra também que quando ele regressa do deserto, ele não era mais o mesmo. Você vê lá em Lucas capítulo 4, que quando ele volta do deserto, ele entra na cidade e vai ao templo. E ali começa os milagres, ali começa a manifestação do poder de Deus na vida de Jesus. Entendemos que Jesus não operou nenhum milagre, como falamos, por conta própria. Mas Atos 10:38 diz que como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus não andou aqui fazendo milagres como Deus. E para você entender melhor isso, é interessante que você leia o que Paulo escreve lá em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. Ele diz assim: irmãos, tendo o mesmo sentimento que teve Cristo Jesus, pois ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Ele se despiu da sua divindade e tomou a forma de homem. E como homem ele se humilhou até a morte, e morte de cruz. E por causa disso o seu Pai o exaltou sobremaneira e deu a ele um nome que está acima de todos os nomes, para que diante do nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua declare que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então nesse texto nós percebemos que ele, sendo Deus, fazendo parte da divindade ou da trindade, ele se despiu dessa posição, deixou a sua glória e veio esse mundo como homem. E assim ele aqui esteve. E para que ele operasse o que ele operou, para que ele fizesse o que ele fez, ele precisou da ação e do operar do Espírito Santo através da vida dele. Isso traz para nós esperança, amados. Sabendo dessas verdades, isso traz para nós esperança, porque ele disse que os milagres que ele fez, a igreja poderia fazer as mesmas coisas, e ainda coisas maiores, porque ele afirmou: estou indo para o meu Pai. Ele nos deu nos afirmou, dizendo também que da forma como o Pai o enviou, ele disse: eu estou enviando vocês. Eu acredito que está faltando na igreja contemporânea é o conhecimento daquilo que nós somos em Cristo. Quando você descobre quem você é nele, o que você tem nele, o que você pode nele, a sua vida já não é mais a mesma. Alguns cristãos estão mendigando, alguns cristãos estão sofrendo, alguns cristãos estão padecendo,
E a razão disso é porque lhes falta o conhecimento. Deus já falara em Oséias, por meio do profeta Oséias: o meu povo perece porque lhes falta o conhecimento. Uma vez que nós descobrimos a posição que nós nos encontramos hoje em Cristo, a nossa vida sofre uma transformação radical. Voltando aqui o texto, amados, nós vimos na leitura que algo extraordinário aconteceu em um percurso, enquanto Jesus está indo com seus discípulos para o outro lado do lago. E ele ordenou os discípulos para irem para outro lado. Provavelmente o próprio Espírito Santo estava guiando Jesus para ir para o outro lado, porque uma obra precisava ser feita do outro lado. E se você continuar a leitura depois, você vai perceber que do outro lado do lago, existia um homem possesso de espíritos malignos, o gadareno. E era para lá que Jesus estava indo com os discípulos. E essa tempestade, ela se levanta de repente. E aí se explica a razão por que essa tempestade se levantou ali no mar. Porque, meus irmãos, aprendamos uma coisa: Satanás nunca vai ficar parado, ele nunca vai ficar conformado, sem fazer nada, quando ver você e eu indo na direção para executarmos a vontade de Deus aqui na terra. Quando ele percebe que você está indo, ou que você está se levantando para fazer o que Deus te chamou para fazer, pode ter certeza, meu irmão, que o inimigo, ele vai se levantar com um quente e dois fervendo, e a intenção dele é te parar pelo caminho. Ele não quer que você chegue ao seu destino. Ele não quer que você faça o que Deus te chamou para fazer. E para isso você precisa ter convicções do seu chamado e ser perseverante diante dos levantes, diante das adversidades, diante das coisas que se opuserem à sua fé e à sua pessoa. Você precisa ter o entendimento que você tem um inimigo e que ele batalha e trabalha constantemente contra a sua vida, contra o seu ministério, contra a sua saúde, contra as suas finanças. Ele trabalha contra a sua família. Na verdade, Jesus fala em João 10:10 o que ele veio fazer nesse mundo, o que o diabo faz nesse mundo. Jesus disse que ele veio roubar, matar e destruir. E ele sempre vai procurar nos parar. Mas deixa eu te dar uma boa notícia. Ele não pode te parar a menos que você venha dar legalidade a ele. Se você não der brecha, ele não terá condições de te parar, meu irmão. E aí nós encontramos Jesus falando para os discípulos: passemos para o outro lado. Uma palavra foi dada aos discípulos e veio da boca de Jesus: passemos para o outro lado. Agora eles precisavam acreditar nisso e seguir em frente. E eles foram. Mas o texto sagrado diz, amados, que de repente se levantou uma forte tempestade naquele mar. E as ondas agitadas batiam de forma violenta contra o barco.
E muitas vezes nós sentimos um impacto, nós sentimos a revolta do adversário de alguma forma tentando nos sucumbir, tentando nos destruir. Mas é importante quando eu e você temos uma palavra vinda do Senhor. É importante que nós lembremos dessa palavra que o Senhor falou um dia. Talvez tenha pessoas aqui nessa noite que já receberam uma palavra da parte de Deus e por algum motivo, por alguma razão, você acabou esquecendo. E nós não podemos esquecer a palavra que Deus falou a nosso respeito. Porque o que vai nos sustentar nas horas difíceis, no dia mau, é a palavra de Deus. Enquanto os discípulos estavam apavorados, assustados, é incrível como Jesus estava ali se comportando diante daquela adversidade. Pois diz a Bíblia que ele estava na popa do barco, dormindo sobre uma almofada. Enquanto todos estavam desesperados pelo que estava acontecendo, Jesus dormia. E eu te pergunto nessa noite, como é que você está se comportando quando as adversidades, quando as coisas se levantam contra você? Você é esse tipo de cristão que já aprendeu a descansar em Deus, relaxar, confiar? Ou você é daquele tipo que entra em desespero e quer resolver as coisas na força do seu próprio braço, dando um jeitinho? Se você tem uma palavra da parte de Deus, você não precisa entrar em desespero, você precisa confiar no Senhor. Aleluia. Os discípulos ali, sem entender a reação de Jesus, provavelmente, como pode, nós estamos aqui remando, estamos aqui aflitos, parece que vai se acabar tudo e Jesus, o mestre, está dormindo. Eles não podiam entender aquele comportamento de Jesus diante daquela circunstância. E eles foram até Jesus e disseram: mestre, não se te dá que pereçamos. Vai perecer, vai se acabar tudo aqui. E a Bíblia diz, amados, que Jesus se levantou de onde estava. Olha que coisa impressionante. Aleluia. Verso de número 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te. Diga, Jesus falou com o mar: cala-te. Se Jesus disse ao mar: cala-te, isso passa para mim, para você, que aquela agitação estava emitindo algum tipo de voz ao ouvido dos discípulos. Sim ou não? Aquela tempestade estava dizendo algo para os discípulos. Mas Jesus mandou que o mar se calasse. E eu quero trazer como tema nessa noite, nessa palavra, o tema é esse: que tipo de voz você está ouvindo? A voz que você para ouvir é a voz que vai te influenciar. A Bíblia fala, se possível, coloca aqui, meu irmão,
1 Coríntios, capítulo 14, verso de número 10. Queridos, nós precisamos ter cuidado com as vozes que nós costumamos ouvir por aí. Primeiro eles tiveram uma voz, eles ouviram a voz do mestre, passemos para o outro lado. Mas a tempestade, o vento, as ondas começaram a dizer outra coisa para os discípulos. Começaram a dizer: vocês não podem passarem. Vocês não terão condição de prosseguirem. Vocês vão serem destruídos. Algo eles estavam ouvindo. 1 Coríntios, aleluia, 14, verso 10. Há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significado. Todas as vozes têm um significado. É certo que nesse contexto, no contexto onde está inserido esse versículo, Paulo está tratando a respeito das línguas estranhas, a oração no Espírito. E Paulo está querendo explicar que mesmo sem você entender o que o outro está falando, ou mesmo você está falando em línguas, você não entende, o outro não entende, ainda assim tem um significado, mesmo algo sendo distante da compreensão humana. Mas o versículo 2 diz que quem fala em línguas fala mistérios. Não fala a homens, mas fala a Deus. Então, mesmo você não sabendo o que está dizendo, ainda tem um significado, e esse significado é compreendido diante de Deus. Aleluia! Que tipo de voz você tem parado para escutar? Os discípulos estavam aqui diante de duas vozes, a voz do Senhor e a voz das circunstâncias. A voz do mestre dizia: passemos para o outro lado. Mas da circunstância dizia: vocês não podem, vocês vão serem destruídos. E como Jesus identificou essa voz, ele se levantou e mandou ela se calar. Quando alguma voz estiver querendo te parar, desviar você do propósito, você precisa se levantar em ousadia, em autoridade e mandar que essa voz se cale. Sabe aquela voz que diz que você não pode, que você não consegue, que você não tem condições? Você precisa desprezar essa voz negativa e se alimentar com a voz de Deus que diz que você pode. O Senhor sempre tem uma palavra para mim e para você. Olha o que Ele diz para mim e para você. Venha comigo para Deuteronômio capítulo 28. Os versos 1 e 2, mas isso aqui é poderoso demais. Deuteronômio 28, verso 1 e 2 diz assim: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. O segredo está em ouvir a voz do Senhor, nosso Deus, amados. Se eu e você estamos com essa disposição para ouvirmos a voz dele, como resultado nós vamos ter aqui a partir do versículo 3 que diz: bendito serás na cidade, bendito serás no campo. Eu declaro você ouvindo a voz de Deus e sendo bendito na cidade, bendito no campo. Bendito é o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais.
e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará ferido diante de ti os teus inimigos, que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Aleluia! O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te deu o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si como povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus, e andar nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor, e terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, ou seja, os teus filhos são abençoados. Aleluia, aleluia. E no fruto dos teus animais, e no fruto do teu solo, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro no céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Pega isso agora, meu irmão, e você vai ter condição de emprestar a muitos. Jamais terá necessidade de tomar emprestado. Oh glória! E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo. Sim, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e os cumprir. E não te desviares de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, andando após outros deuses para os servires. Sabe, mas desde o princípio, o segredo da prosperidade, o segredo do avanço, do crescimento, está em ouvir a voz de Deus. Aleluia! Lá no capítulo 14 de Mateus, tem outro momento lá em que Jesus, ele ordena para que os discípulos vá adiante naquele barco, e ele vai ao monte para orar um pouco. E a Bíblia diz que durante a noite ele vem sobre as águas para encontrar os discípulos. E naquela escuridão os discípulos percebem que alguém vem andando sobre as águas. Ficam apavorados, com medo, pensando que é um fantasma. E Jesus fala assim: não temas, sou eu. E Pedro diz: Senhor, se és tu mesmo, permita que eu vá ter contigo sobre as águas. E Jesus libera uma palavra: vem. E quando Jesus diz vem, Pedro não pensa 2 vezes. Ele tira o pé do barco e coloca nas águas e começa a andar sobre as águas. Mas o texto diz, o versículo número 30 diz que ele, sentindo o vento forte, teve medo e começou a afundar. Mas enquanto ele estava, irmãos, firme na palavra de Jesus, dizendo vem, ele andou sobre as águas. Muitas das vezes nós naufragamos, muitas das vezes pessoas têm prejuízos, é porque tiram os olhos da palavra, é porque tiram os olhos da voz do Senhor, param de ouvir a Deus. Ei, tenhamos cuidado. Tenhamos cuidado, porque, amados, como diz a Bíblia, existem muitas espécies de vozes no mundo. Há muitas vozes. E às vezes o inimigo, ele pode chegar e falar com você. Por que não? Sim, ele fala, amados. Ele fala, e ele não vai respeitar o nível de unção que você tem, não. Ele não vai respeitar os anos de crente que você já tem. Quantas vezes você já leu a Bíblia, o quanto você conhece das Escrituras. Satanás não respeita essas coisas. Porque se ele respeitasse, ele teria respeitado Jesus.
E ele não respeitou. Ele veio e chegando com a maior astúcia e engano. Porque, amados, na tentação de Jesus, uma das coisas que nós aprendemos é que Satanás ele vai tentar as pessoas exatamente em cima da necessidade delas. É quando você está carente por algo. É quando você está sensível. É quando você está vulnerável em alguma área. É ali que ele vai investir. Exatamente naquele ponto que ele vai te tentar. Porque ele percebeu que Jesus estava faminto. Não era 4 dias, gente. Era 40 dias que Jesus não se alimentava fisicamente. Com certeza ele estava com muita fome física. E você percebe que quando o diabo iniciou a tentação, ele não veio por outro ângulo, foi exatamente na necessidade física de Jesus. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães e coma. Mas glória a Deus, porque Jesus estava preparado com a palavra. E na tentação, Jesus rebateu dizendo, está escrito, nem só de pão vive o homem, porém de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele vem em cima da necessidade. Lá no jardim do Éden, sabe, amados, o texto diz que Deus costumava vir para conversar com o homem lá no jardim. Enquanto o casal ouvia a Deus, ia tudo bem. Tudo ia bem enquanto eles ouviam a Deus, a voz de Deus. Mas no capítulo 3 acontece uma tragédia. A partir do momento que a mulher parou para dar ouvido à voz de Satanás. E quando ela deu ouvidos a ele, ele aproveitou aquela oportunidade para enganá-la. Ele veio com as suas manobras, com as suas mentiras, com seus enganos, dizendo, vocês estão proibidos de comer dos frutos das árvores do jardim. Ela disse, não é bem assim. De todo fruto nós podemos comer. Deus liberou todos os frutos, exceto o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Dessa árvore aí nós não podemos comer, porque Deus disse que se nós comermos dela, nós morreremos. Satanás disse, não, vocês não vão morrer. Deus falou isso porque sabe que se vocês comerem desse fruto, os vossos olhos serão abertos, vocês vão passarem a ser como Deus é, sabendo de tudo, conhecendo todas as coisas, vocês vão se tornarem como Deus é. E foi tudo que o diabo precisou, amados. Tenhamos muito cuidado, porque ainda hoje o inimigo ele fala. Se nós dermos oportunidade, é por isso que a Bíblia diz, não des lugar ao diabo. Porque se alguém der lugar a ele, ele vai aproveitar essa oportunidade para causar destruição, para roubar, matar e destruir. Mas nós estamos avisados. Nós não podemos brincar com coisas sérias. Não podemos brincar com o pecado. Não podemos brincar com aquilo que é proibido. Precisamos guardar o coração. Provérbios 4, versículo 23 diz, de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede a saída da vida. O inimigo está aí. Há quem diga que o diabo está no inferno com seus demônios. Mas não é isso que a Bíblia diz, amados. Satanás não está no lago de fogo com seus demônios. Apesar de que a Bíblia diz que é o lugar dele para o futuro. E aliás, não é
Não é Satanás que vai inaugurar o lago de fogo, Geena. Ele vai depois que as bestas estiverem lá. Quem vai inaugurar o Geena, o lago de fogo, é o anticristo. Satanás vai depois de 1000 anos, para esse lugar. Então não pense que o diabo está nesse lugar. A Bíblia diz exatamente, a Bíblia dá o endereço de Satanás. Alguém gostaria de saber onde é que ele mora? Qual é a casa dele? Qual é a habitação? O lugar que ele está? Não se assuste, mas eu vou te informar. A Bíblia diz que o diabo anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então ele não está distante. A boa notícia é que ele não pode tragar a mim e a você enquanto nós estivermos ouvindo a voz de Deus. Porque a Bíblia diz também que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. E mais do que isso, amados, na nova aliança, além de você ter o anjo da guarda contigo, eu achei que essa história de anjo da guarda era a história da religião. Mas é bíblico, irmãos. Todo cristão fiel ao Senhor tem um anjo especial com ele 24 horas por dia. E eu quero te deixar animado mesmo nessa noite, para que você não tema ao diabo, seus demônios, porque maior é aquele que habita em vós do que aquele que habita no mundo. A Bíblia diz: vindo o inimigo como uma corrente de água, o Espírito do Senhor avorará contra ele a sua bandeira. Além de você ter esse anjo que te guarda 24 horas por dia, a Bíblia diz que você tem o Espírito Santo fazendo morada dentro de você. Aleluia. E o anjo é obediente. O anjo, ele obedece à palavra de Deus. O Salmo 91 diz que o Senhor deu ordem aos seus anjos ao teu respeito. O Senhor não pediu ao anjo. Ele deu ordem, pastor. Deu ordem aos anjos ao seu respeito. E o Salmo continua dizendo que eles te tomarão nas mãos para que você não tropece em pedras. Sabe o que isso significa? Satanás, ele coloca obstáculo no seu caminho, ele quer te parar, ele quer te derrubar, ele quer te dar uma rasteira. Então, ele abre covas, ele prepara armadilhas. Mas o Salmo 91 ainda diz que, o versículo 2, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Diz: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Aí o versículo 3 diz assim: porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas você estará seguro, meu irmão. Diz que a verdade do Senhor, que é a palavra dele, é escudo e broquel para as nossas vidas. Por isso não precisamos temer espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole meu dia. Ainda que 1000 venha cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, você não será atingido, porque o Senhor te guarda. Aleluia! Oh, glória! Aqueles momentos difíceis, de pressões, de tribulações, de dificuldade que você passa, você tem até a sensação que está sozinho. Mas é um engano dos seus sentimentos, é um engano da sua própria alma. O Senhor diz assim: eu não te deixarei, nem te desampararei.
Aleluia! Sabe, quando chega a noite e você deita para dormir, o seu anjo não dorme. A Bíblia diz que o guarda de Israel não cochila. Eu creio que enquanto eu durmo, enquanto você dorme, você está ali dormindo e o anjo está ali de guarda, com a espada desembainhada aqui. E não tem nenhum capeta que se atreva a tocar em você. Ele não pode tocar em você. Eu não gosto de orar, sabe? Entrar em batalha espiritual porque a gente sofre as retaliações. Meu irmão, quem foi que te disse isso? Com certeza o inimigo não vai gostar se você se levantar para fazer a obra de Deus. Mas a verdade, meu irmão, é que se ele se levantar contra você, tem quem lute por você. O anjo vai estar ali. Então, quando amanhece o dia que você abre os olhos, o anjo está ali, estou aqui. O que é que você quer que eu faça? Você troca a sua roupa, chega um momento, vai para o seu trabalho, é você indo, ele com você. Você passa o dia no trabalho, hora de voltar para casa, ele volta com você. Você se arruma para ir para a igreja, ele está lá, vem com você para a igreja. Ele está aqui nessa noite, cultuando com você, aleluia! E quando você voltar para casa, ele volta com você. Sabe, irmãos, quantos livramentos que às vezes a gente nem tem noção que aconteceu nos bastidores, porque o Senhor estava ali nos guardando, nos protegendo. A palavra dele é fiel. A palavra dele é fiel. Ei, não temas, não se assuste. Nós temos uma palavra vinda da parte de Deus. Sabe, o que faz alguns perder, alguns terem prejuízo, é porque algumas pessoas, elas acabam desacreditando nas promessas de Deus. Elas acabam esquecendo das promessas, da palavra que Deus te falou. Eu creio que Deus já falou para muitas pessoas aqui: não temas, filho meu. Filha minha, não tenha medo. Eu estou contigo. Há quem diga, eu nunca fiz essa pesquisa, mas há quem diga, irmãos, que existe na Bíblia 365 vezes essa palavra não temas. Significando que para cada dia do ano existe o não temas. Aleluia. Você já percebeu que muitas das coisas que você andou preocupado, você se preocupou em vão? Simplesmente você perdeu seu tempo e está preocupado. Olha onde você está. Talvez o inimigo já te falou que você não ia conseguir, que você não ia atravessar aquela situação, que você não ia ter vitória. Olha onde você está. E eu quero te lembrar de uma coisa, meu irmão. O Deus que fez uma vez, Ele faz duas, faz três, faz quatro e continua fazendo. Oh, aleluia! O Deus que te deu vitória um dia, Ele continua pronto para dar de novo. Oh, glória. Aleluia. Qual é a voz que você tem ouvido? Que tipo de voz você tem parado para ouvir? Aleluia. Sabe que às vezes a nossa alma, ela fala também. Sabe que às vezes a nossa mente, ela fala conosco. Queridos, diante de tantas vozes que nós ouvimos, a que deve prevalecer nas nossas vidas é a voz do Espírito. A Bíblia diz que os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Deus não te criou para o fracasso. Ele não te criou para a derrota.
Se algo tem te dito que você não é, que você não tem, que você não pode, essa voz é mentirosa. A voz verdadeira é que diz que você tudo pode naquele que te fortalece. A Bíblia diz que você faz parte de uma geração eleita, do sacerdócio real, de uma nação santa. Você faz parte de um povo adquirido por Deus para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós que em outro tempo não éramos nada nem ninguém, mas hoje nós pertencemos ao povo de Deus. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós e a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Nós não andamos pelo que vemos, nós não andamos pelo que sentimos, nós andamos por fé, nós andamos pela palavra. Haja o que houver, Deus continua reinando. E a Bíblia diz: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Nenhuma voz se sustenta diante da voz de Deus. Aleluia. Para os discípulos estava tudo acabado ali. Vamos perecer. Jesus se levanta e diz: mar, cala sua boca. Hoje à noite, o Senhor quer que você se levante e mande Satanás fechar a boca dele. E mande as circunstâncias calar a voz dela. E mande a sua carne, a sua alma calar a voz. Se fortaleça na palavra. Se alimente da palavra. Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo quê? Tanto a fé positiva vem pelo ouvir, como a fé negativa. A voz que você ouve vai definir quem você será. Quem você está ouvindo? Que voz você está ouvindo? Então, Eva e Adão peca, come daquele fruto, cai da graça, e quando se aproxima o horário de Deus visitá-los, para ter uma conversa com eles, como era de costume, Adão e Eva correram, fugiram, foram se esconder. E a voz do Senhor soava no jardim, perguntando: Adão, Adão, onde estás? E Adão respondeu, de algum lugar, talvez de trás de umas moitas lá: Senhor, ouvi a sua voz soar no jardim, mas temi, porque estava nu e vim me esconder. Deus disse: quem te disse? Quem te disse que estavas nu? Em outras palavras, com quem andaste conversando? A quem emprestasse o seu ouvido para ouvir? Porque a voz que você ouve vai definir o seu futuro. Enquanto eles ouviam a Deus, tudo ia bem. Tudo ia bem. Eu quero te instruir nessa noite. Em primeiro lugar, escute o Senhor. Em segundo lugar, se você tem pai e mãe, escute as suas lideranças espirituais, paternas. Escute a voz do seu pastor. Esse homem foi colocado por Deus aqui para conduzir as vossas vidas. Ele está aqui representando o próprio Jesus. E muitas das vezes ele tem sido boca de Deus para a sua vida. E feliz é aquele que escuta a voz do seu pastor, queridos.
Jesus fala em João 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e seguem-me. E jamais ouvirão a voz do estranho. As minhas ovelhas me ouvirão e me seguirão. Elas jamais irão perecer. Eu darei a elas a vida eterna. Algumas pessoas têm ficado para trás porque não têm conseguido ouvir a Deus e muito menos a voz do seu pastor. Porque se você está com dificuldade de ouvir a voz de Deus, escute a voz desse homem. Maridos, se vocês estão com dificuldade de ouvir a voz do Espírito Santo, escute a voz das vossas esposas, porque na maioria das vezes elas estão certas. Filhos, escute a voz dos vossos pais. Pessoas não têm ouvido a Deus, não é porque Deus não tem falado com elas. É porque elas estão insensíveis à voz do Senhor. Deus fala e existe muitas maneiras, a multiforme sabedoria de Deus, existem muitas formas dele falar comigo e com você. E eu quero te apresentar nessa noite a forma mais segura de Deus falar comigo e com você é por meio desse livro chamado Bíblia Sagrada. É a maneira mais segura. E eu te pergunto, você é esse cristão cuidadoso de abrir a sua Bíblia e procurar ouvir a voz do Senhor através desse livro? Se você não tem esse cuidado, eu quero te encorajar a tê-lo. Nós como cristãos precisamos ler esse livro, meditar nele. Foi o que Deus falou para Josué. Medita nessa palavra de dia e de noite, porque ela fará prosperar o seu caminho e prudentemente conduzirás aonde quer que fores. A segunda forma mais segura para você ouvir a voz de Deus é por meio do testemunho interior. Além da Bíblia, você tem um Espírito, e é no seu Espírito que o Espírito Santo, ele transmite a voz de Deus. Existem várias formas. Deus pode falar com você através de um louvor. Deus pode falar com você através do ministro aqui pregando a palavra. Deus pode falar com você de maneira audível, através de sonhos, de revelações, usando profetas. Deus sempre fala, minha gente. O problema é que muitas vezes nós estamos com os ouvidos espirituais tapados para ouvirmos ao Senhor. E alguns têm andado tão distante de Deus, e ainda que Ele grite, as pessoas não conseguem ouvi-lo. Mas o Senhor sempre quis falar comigo e com você. Aleluia. Então a palavra nessa noite é essa. Escute a voz do Senhor. Aleluia. E eu quero te dizer que Ele diz que você é curado, você é sarado pelas feridas de Jesus. Essa palavra diz. Mas o médico disse que não tem jeito. Mas foi um médico. Um comedor de feijão. Não desprezamos a medicina, a ciência. Glória a Deus pelos médicos. Glória a Deus pela ciência. Mas não podemos colocar o conhecimento humano, a ciência acima dessa palavra. Porque pode ser que o médico diga a alguém, você tem apenas 30 dias de vida. E essa pessoa creia nesse livro e no autor dela. E ela não apenas vai viver 30 dias, mas 30 anos ou mais. A última palavra é de Deus. Seja ele verdadeiro e todo homem mentiroso.
Se você tem padecido por alguma doença, alguma enfermidade, e o diabo tem dito para você que não tem jeito, o homem tem dito que não tem saída, é mentira. A Bíblia diz que verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz esteve sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O tempo do verbo está no passado, não está no futuro. É um fato. E nós precisamos ativar a nossa fé. Se você tem padecido, tem sido confrontado por doenças e enfermidades, eu quero te encorajar a mergulhar nesse livro, a ler as Escrituras e livros que foram apresentados aqui de atores, pessoas experimentadas, pessoas experientes nessa área. E, meu irmão, se encha de fé. E quando a fé alcançar, você saberá. Porque haverá uma convicção dentro de você. Você vai dizer, eu sei porque sei que eu sou curado, eu sou sarado pelas feridas de Jesus. Essa doença não me pertence. Aleluia! Oh, glória a Deus! Termina 9 horas. Eu quero orar por pessoas aqui hoje à noite. A palavra de Deus foi transmitida. Ouvimos, Ele enviou a sua palavra e os sarou. Ele enviou a sua palavra e os sarou. Antes disso, tem alguém que ainda não entregou a vida para Jesus, gostaria de se entregar hoje à noite?